Você explica sua decisão, a pessoa não entende. Então você explica de novo, dá mais detalhes, procura outras palavras, tenta mostrar que não está sendo injusta. E chega uma hora em que você já nem está mais explicando, está tentando conseguir autorização para continuar pensando o que pensa. E quero começar essa nova série por uma coisa que parece pequena: a necessidade de explicar. Não estou falando de conversar, nem de esclarecer um mal-entendido. Estou falando daquele momento em que você já explicou e percebe que a pessoa continua discordando. E é aí que alguma coisa muda, porque acrescenta contexto. Conta o que aconteceu antes, explica a sua intenção, tenta mostrar que não quis magoar ninguém. Pensa numa maneira melhor de dizer. E quanto menos a pessoa parece compreender, mais importante fica fazê-la compreender, porque já não é apenas sobre a decisão. Começa a aparecer uma outra coisa. Eu preciso que você entenda que eu não sou uma pessoa ruim por fazer isso. E isso pode acontecer numa situação banal. Você não vai a um encontro de família, decide não emprestar dinheiro, não quer assumir determinada responsabilidade, termina uma relação, muda de emprego, não aceita um pedido ou simplesmente pensa diferente. A outra pessoa questiona e você entra numa espécie de defesa, porque a discordância pode tocar num lugar muito sensível. E se ela estiver certa sobre mim? A partir daí, explicar deixa de ser apenas comunicação, vira uma tentativa de recuperar segurança. Você quer sair daquela conversa com uma garantia. Tudo bem? Agora eu entendi você. Só que nem sempre essa frase vem. E o que você faz quando ela não vem? É aqui que começa a nossa conversa. Tem uma coisa que é bem desconfortável em amadurecer. Você perde progressivamente a possibilidade de controlar a versão de você que existe na cabeça das outras pessoas. Você pode explicar suas intenções, pode corrigir uma informação falsa, pode reconhecer quando se expressou mal, mas existe um limite. Depois desse limite, a interpretação permanece ao outro. E isso pode ser muito difícil para quem passou anos tentando ser considerado uma pessoa boa, justa, disponível, responsável. Porque não basta pensar, eu sei por que eu tomei essa decisão. Você quer que o outro também saiba. Mais do que isso, quer que ele concorde que seus motivos são legítimos. E aí começa uma coisa muito interessante. Você vai dizer não e já acrescenta 5 justificativas. Comunica uma decisão e imediatamente explica por que não havia outra alternativa. Conta alguma coisa e tenta impedir antecipadamente que a pessoa pense mal de você. Parece apenas educação, né? Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer. Estou dando uma informação necessária ou estou tentando controlar a conclusão que essa pessoa terá sobre mim? Porque explicar é uma ferramenta de relação. Convencer pode virar uma tentativa de controle. Controle da interpretação, controle da reação. Tentar controlar a imagem que o outro mantém de você. E aí a sua tranquilidade fica dependendo de uma mudança que precisa acontecer dentro da cabeça de outra pessoa. Esse é um lugar muito frágil para colocar sua paz, não acha? Agora chegamos numa parte mais delicada, porque nem toda dúvida depois de uma decisão significa que você deveria mudar de ideia. Às vezes, a dúvida aparece simplesmente porque alguém não gostou. Você diz não, a pessoa se decepciona e aparece.
Será que exagerei? Você toma uma decisão, alguém questiona e pensa: será que estou errada? Isso não é necessariamente ruim. Considerar faz parte da maturidade. O problema começa quando você confunde o desconforto de ser desaprovada com uma evidência de que tomou a decisão errada. Essa diferença é fundamental. Uma pessoa pode discordar de você e trazer uma informação que você não tinha. Pode mostrar uma consequência que você não percebeu. Pode apontar algo verdadeiro sobre seu comportamento. Nesse caso, escute, pense e, se fizer sentido, mude. Isso não é fraqueza, é flexibilidade. Mas existe outra possibilidade. Nada novo apareceu. Os fatos continuam os mesmos. Seus motivos continuam fazendo sentido para você. A única coisa que mudou foi a reação da outra pessoa. E agora você quer voltar atrás porque não está conseguindo suportar o que ela está sentindo ou pensando de você. Então, antes de mudar uma decisão, experimente perguntar: apareceu alguma informação nova ou apareceu apenas desaprovação? Essa pergunta separa duas coisas que facilmente se misturam. Reconsiderar porque você percebeu algo novo e recuar porque quer que o desconforto acabe. Uma amplia sua consciência, a outra apenas devolve alívio. E alívio não é necessariamente sinal de que você fez a escolha certa. Às vezes significa apenas que voltou para um comportamento conhecido. Eu quero te propor uma experiência muito concreta para esta semana. Não quero que você pare de explicar. Quero que você observe o ponto em que a explicação termina e a defesa começa. Você provavelmente vai perceber. É aquele segundo em que a informação necessária já foi dada, mas aparece uma vontade de acrescentar. É que, só que, você precisa entender, eu fiz isso porque... É nesse ponto que eu quero que você experimente uma coisa. Pare uma frase antes. Você comunicou? Foi respeitosa? Deu a informação necessária? Então espere. Não preencha imediatamente o silêncio. Não acrescente outro argumento só porque a pessoa não reagiu como você gostaria. E observe o que acontece dentro de você. Pode aparecer ansiedade, vontade de voltar ao assunto, a necessidade de corrigir a impressão que ficou. É justamente aí que o exercício começa, porque não estamos treinando silêncio, estamos treinando não controlar completamente a interpretação do outro. Se houver uma pergunta genuína, responda. Se você percebeu que foi confusa, esclareça. Se existe uma informação nova, converse, mas observe quando começa a repetir a mesma justificativa em formatos diferentes. Nesse momento, pare e pergunte: ainda estou explicando ou já estou tentando ser autorizada? E então, pare uma frase antes. Existe uma maturidade muito particular em conseguir pensar: eu preferia que você me entendesse, mas consigo suportar que você não entenda. Isso é muito diferente de dizer não me importa o que pensam. Claro que importa. Somos seres relacionais. Existem pessoas cuja opinião merece consideração. Existem críticas que precisamos ouvir. Existem relações em que explicar, conversar e negociar é indispensável. A mudança não está em parar de ouvir, está em parar de tratar toda discordância como uma emergência. Alguém pode pensar: eu não faria isso.
E você pode considerar: tudo bem, eu faria. Alguém pode achar que você deveria ter ajudado, e você pode ouvir, pensar e continuar concluindo que não podia. Alguém pode não compreender uma mudança sua, e você não precisa reconstruir toda a história para conseguir aprovação. Isso não é frieza. É reconhecer onde você termina e o outro começa. E eu quero começar a regeneração da identidade justamente aqui, porque durante muito tempo você pode ter construído uma versão sua que precisava ser facilmente compreendida, boa, coerente, prestativa, razoável, a mulher que não dá motivo para falarem dela. Só que viver exige escolhas, e algumas delas serão mal compreendidas. A mulher que estamos construindo não é aquela que acredita estar sempre certa. Ela consegue ouvir, reconsiderar, pedir desculpas, mudar, mas também consegue perceber quando nada precisa ser corrigido, e então permanece, mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém não entenda, mesmo sentindo vontade de explicar só mais uma vez. E é aí que uma nova identidade começa a aparecer, não numa grande declaração. Às vezes, num silêncio de poucos segundos, você percebe a vontade de continuar se justificando e para uma frase antes. Parece pequeno, não é? Porque naquele pequeno silêncio alguma coisa mudou. Você deixou de pedir ao outro que autorize quem você está se tornando. Só que existe um preço nisso. Quando você para de tentar convencer e agradar todo mundo, algumas pessoas podem gostar menos de você. E é exatamente aí que começa o nosso próximo episódio. I held your hand when I was small. You taught me fear and how to fall. But I'm not that child anymore. I found the strength to close that door. Your voice still echoes in my chest. I'm choosing now what's truly best. Let me go, old story, I'm done. I'm walking toward the rising sun. I held your hand when I was small. You taught me fear and how to fall. But I'm not that child anymore. I found the strength to close that door. Your voice still echoes in my chest. But I'm choosing now what's truly best.